Não havendo, eu convido os amados que abram a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 6 e 7. Amém? João, capítulo 1, versículos 6 e 7. A Bíblia, ela nos apresenta a Deus na sua multiforme graça. Amém? Ela apresenta Deus para nós lá no Gênesis como Deus criador, como Deus sustentador, como Deus provedor de todas as coisas, como Deus governador, governa todas as coisas, nada foge do controle do Senhor. Em Salmos apresenta um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Em alguns outros textos mostra um Deus que ele é imutável, ele não muda de maneira nenhuma. Quando ele fala, ele cumpre, ele é fiel à sua palavra. Fala de um Deus misericordioso, de um Deus fiel. E é muito bom a gente aprender a respeito desse Deus e saber que, independente de tudo que acontece ao nosso entorno, tudo, absolutamente tudo, está no controle do Senhor. Nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Amém? Então, à luz do versículo 6 e 7, do primeiro capítulo de João, eu queria fazer uma analogia hoje com Deus se apresentando a nós como o arqueiro, um Deus arqueiro. E por quê? Vamos ler o texto e aí a gente vai entender o porquê. Diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Amém? Para que todos venham, ouçam por intermédio dele. Então, olha só, o versículo 6 como começa. Houve um homem enviado por Deus. Houve um homem lançado por Deus. Houve um homem direcionado por Deus. E dessa maneira, então, compreendemos que houve um homem que foi lançado como uma flecha por Deus. E Deus é o arqueiro. Deus é aquele que lança. Deus é aquele que propõe o alvo a ser acertado. Amém? E quem era esse homem? De quem ele está falando? Ele está falando a respeito do ministério de João Batista. Amém? Quem foi João? Nós aprendemos aqui no domingo, com o Ed, no seu sermão, quando ele trouxe para nós a respeito da vida de João, como que João nasceu ali. E João, ele vem para ser aquele que vai anunciar o caminho. É aquele que vai falar a respeito da luz. É aquele que vai falar a respeito de uma palavra chamada arrependimento, sem a qual ninguém pode morar no céu com o Pai. Então, quando o texto aqui diz que Deus, ele separa, ele escolhe um homem, ele tem uma atribuição para esse homem, ele tem um alvo para esse homem, ele tem um ministério, mas que não é para a vida, para a glória desse homem, mas é para a vida de toda a humanidade. O ministério de João, dado por Deus lá há 2000 e poucos anos atrás, 2020, 2030 anos atrás, ele influencia nas nossas vidas até o dia de hoje. Nós somos influenciados pelo sermão de João, pela pregação de João. João, ele vem anunciando que está muito próximo de ser conhecido, de ser anunciado, de ser revelado, de ser mostrado o Messias, aquele que
salvaria o mundo, aquele que daria jeito nessa humanidade caótica, nessa humanidade perdida. O cenário da época de Jesus não é um cenário diferente dos dias de hoje. Hoje nós estamos ouvindo falar a respeito de muito mais do que eles ouviam no passado, porque hoje nós temos a mídia. Enquanto nós estamos aqui, nós simultaneamente sabemos que está sendo travada uma guerra ali entre Israel e os países ali do Oriente. E quando você puxa isso na memória, o pivô, a causa da Segunda Grande Guerra Mundial começa exatamente aí, com Israel, as nações tentando eliminar Israel, as nações tentando de todos os jeitos dizimar Israel, e estamos aí vivendo um contexto semelhante. Então, não é nada de diferente dos tempos de Jesus. Muitos problemas para serem resolvidos, diagnosticados. Muitos deles nos atingem diretamente, nos traz tristeza no coração, nos traz frustração, nos traz a falta, tira-nos o vigor, tira-nos a força. Mas o importante é saber que esse Deus, ele está no controle de todas as coisas. Teremos sim aflição, mas com o Senhor nós vamos passar por um momento de aflição e vamos cantar o hino da vitória. Então, quem na verdade é esse arqueiro? O arqueiro é o Senhor. O versículo 6 diz assim: houve um homem enviado por Deus, Isso é, o arqueiro então ele envia, o arqueiro então ele lança, o arqueiro então ele determina, o arqueiro então ele manda para o alvo, para o propósito a ser atingido. E uma coisa a gente precisa entender aqui, que como arqueiro, é ele que escolhe a ferramenta, o arco ao qual ele vai lançar essa flecha. Como arqueiro, é ele que trabalha nesse arco. Como arqueiro, é ele que cuida desse arco. Como arqueiro, é ele que dá toda a provisão necessária para que esse arco ele tenha um excelente alcance, uma excelente mira, mas também que seja bem tratado, que seja bem cuidado para que ele tenha longevidade. Então, aqui, o texto nos apresenta que quem que é esse arqueiro? O arqueiro, ele é o Senhor. Amém? Como arqueiro, é ele quem escolhe a flecha. Além de escolher o arco, é ele que também escolhe a flecha. E quem é essa flecha aqui que Deus está usando para esse tempo, para esse sermão, para esse momento? João. Quem olhava para a vida de João, talvez no seu modo de ser, no seu modo de apresentar ali a sociedade da época, João era um Zé Ninguém. Por quê? Porque ele se vestia de pele, ele se alimentava de mel silvestre. Ele era uma pessoa que, se fosse para o mundo de hoje, se fosse para a nossa geração aqui, ele era um andarilho. Ele era comparado a um mendigo. Ele era comparado até mesmo com um morador de rua, um usuário de droga. Por quê? Não havia em João ali aparência, não havia em João ali nenhum tipo de formosura, nada que realmente atraísse. Mas aprove o Senhor escolher João para essa tarefa que para nós é uma grande bênção. Colhemos frutos maravilhosos através do ministério de João. Então nós vamos ver aqui que Deus ele não olhou para a aparência. Ele não olhou para que se João era ou não um homem capacitado. Ele não, muito pelo contrário. Ele simplesmente escolhe João. Ele simplesmente escolhe um que vai cumprir a sua tarefa. E hoje,
trazendo para os dias de hoje, trazendo para a igreja, trazendo para o agora, quem é que Deus está lançando para pregar a todo povo, toda tribo, toda língua e toda nação? Somos nós, a igreja do Senhor. Nós que estamos agora revestidos de poder e autoridade para anunciar as boas novas de salvação. Aí você pode pensar o seguinte: ah, mas eu não consigo, mas eu não posso, eu sou pequeno, eu sou insuficiente, olha, eu não sei falar, olha, eu não sei me apresentar, olha, eu não sei. Talvez João falaria o mesmo. Vai me escolher? Olha a minha aparência, olha o meu jeito de ser, olha o meu jeito de se comportar, olha o meu jeito de conduzir a minha vida. Talvez nem eu mesmo ache graça em mim e o Senhor vai achar graça em mim. Então não importa. Não importa é que Deus ele não olha para a nossa aparência exterior. Deus ele olha para a nossa aparência interior. O que realmente somos. E muitas vezes aquilo que somos, a gente não transmite através da nossa aparência, mas nós transmitimos através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa fidelidade com o Senhor. E João, ele tinha uma preocupação para as pessoas da sua época, porque eles entendiam que o mundo estava caminhando a passos largos ali, sem um direcionamento. Um pouco antes ali de João nascer, existiu um período interbíblico de aproximadamente 400 anos. Então, em 400 anos, o homem não ouviu a voz profética da parte do Senhor. Deus, ele ficou calado. Deus, ele não manifestou a sua vontade. Deus, ele não manifestou a sua palavra. E ele vai quebrar esse silêncio com quem? Ele vai trazer a oportunidade de salvação, de redenção. Ele vai trazer luz para os nossos caminhos através de quem? Através da vida de João Batista. Através da vida de que para a sociedade não era ninguém, mas para o Senhor um grande instrumento para a transformação das nossas vidas, e isso se reflete até os dias de hoje. E esse arqueiro que escolhe o arco, que escolhe a flecha, ele também escolhe o alvo. Quem é o alvo? Quem é o alvo dessa pregação? Quem é o alvo dessa palavra? A quem realmente ele quer atingir? São os nossos corações. Por quê? Porque tem coisas, amados, que infelizmente o homem ele não é capaz. Nós estamos com a família aqui enlutada e nós não somos capazes de trabalhar com o luto. Não adianta a gente ficar aqui querendo colocar uma máscara e falar assim: ah, eu trabalho com isso de uma maneira muito normal, muito natural. Não, isso não é normal, isso não é natural para ninguém. Por mais que a Bíblia traga para nós a revelação que um dia todos nós que saímos do pó, ao pó voltaremos, ao pó retornaremos, mas nunca estamos preparados para uma perca, nunca estamos preparados para uma separação. Mas aí João vem e fala assim: existe um Deus que, além de criador, de sustentador, de governador de todas as coisas, ele pode aplacar essa dor do seu peito, essa dor do seu coração, essa dor da partida. Ele pode te confortar, ele pode te consolar. E quanto mais a gente vai tendo contato com a palavra, e quanto mais a gente vai aprendendo a respeito disso, e quanto mais ela vai sendo revelada, mais não que essa dor ela vai deixar de existir, mas é uma dor que ela passa a ser amenizada. A gente consegue trabalhar com ela, a gente consegue passar por esse momento difícil. Como está passando lá na comunidade agora, ordem de desespero, o que vai ser de nós agora? É oração. Todas as coisas estão na mão do Senhor. Aqueles que realmente são tementes ao Senhor, aqueles que realmente têm a sua vida pautada diante do altar do Senhor, não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça, que Deus cuida. Deus, ele cuida dos seus, não importa
Deus, ele é o Deus que ele tem tanto poder, que ele é capaz de nos dar paz no meio da guerra. Você já parou para pensar nisso? De você estar no meio de uma guerra, você está no meio de uma batalha, mas você está em paz? Por quê? Porque Deus, ele é capaz. Porque Deus, ele é suficiente. Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, quando ele envia João Batista, ele fala assim, ó, vai falar para aqueles que precisam de consolos, vai falar para aqueles que precisam de esperança, vai falar para aquele que precisa de vigor, vai falar para aquele que está abatido, vai falar para aquele que existe perspectiva, que existe esperança, que existe um Deus Criador que está no controle de todas as coisas. Ele não apenas escolhe o alvo, como ele também capacita a quem ele chama, a quem ele escolhe. Então, quando você realmente dedica, quando você realmente entrega a sua vida para Jesus, você não precisa ficar preocupado se você sabe ou não fazer, se você consegue ou não fazer, porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Isso é, o Deus que é o arqueiro, ele vai trabalhar naquela flecha lá, porque ele sabe o tamanho, o vigor do seu arco, até quando ele pode puxar ali, até quando ele pode soltar, qual que é a dimensão, qual o tamanho dessa flecha que eu vou usar aqui, uma flecha menor, uma flecha maior, ou como que é a ponta dessa flecha aqui, ela vai ser de madeira, ou ela vai ser de ferro, de aço, ela vai ser de marfim, ela vai ser, não importa. O importa é que ele, como arqueiro, ele sabe realmente trabalhar, ele sabe talhar, ele sabe fazer para que essa flecha, ela atinja o alvo. Então, quando as pessoas olhavam para o João, João, ele é um incapaz, João, ele não vai conseguir, João. Mas Deus fala, deixa comigo, porque eu sou arqueiro, é eu que vou trabalhar esse arco, é eu que vou trabalhar essa flecha, e ela vai atingir o alvo. E nós somos esse alvo. É nós que tivemos a nossa vida transformada. É a Deus a quem nós recorremos no dia da nossa angústia e no dia da nossa aflição. Porque Deus, ele é tão fiel, que ele jamais prometeu para nós uma caminhada tranquila, uma caminhada em paz. Ele disse, olha, a sua caminhada vai ser uma caminhada com aflição. O seu destino, aonde você tem que chegar, você vai chegar com aflição. Você vai ter aflição lá no meio da família, você vai ter aflição no trabalho, você vai ter aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai ter que encarar a aflição. Mas não desiste, não. Não olha para trás, não olha para o lado, não olha para o outro, olha para a cruz, olha para Jesus. Por quê? Porque é dali da cruz que sai a nossa vitória. Amém? E então, ele capacita a quem ele chama. E ele não vai escolher aquele que é capacitado, mas ele vai capacitar a quem ele escolhe. E a Bíblia fala a respeito disso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 7, a palavra de Deus diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, ele capacita de que maneira? Com os dons espirituais, para que essa obra ela seja realizada. Amém? Então, a gente precisa entender que tem tempo da nossa vida que é tempo da gente ouvir, da gente aprender, da gente escutar testemunhos, a fim de que a nossa fé ela cresça, de que ela aumente. Mas há tempo também que a gente tem que distribuir isso com as pessoas. Assim como Deus agiu na minha vida, assim como Deus ele transformou a minha vida, assim como Deus ele respondeu às minhas orações, assim também vai ser contigo. Então, força, levanta a cabeça, bola para frente, que o jogo ainda não terminou. Em Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles o Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E aqui a gente vê quando Deus ele chama João Batista para quê? Para a obra que ele tem chamado. Eu sou arqueiro,
e eu vou te lançar como flecha, para quê? Para destruir toda a maquinação de Satanás. Por quê? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele se apresenta para nós para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Se Deus, Ele é o arqueiro, se nós somos a flecha, aonde estamos hospedados? Aonde é que colocamos as flechas para a batalha? Para onde nós guardamos a flecha para o dia do embate ali com o inimigo? Na aljava. Aljava. Os filhos são heranças do Senhor. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Amém? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, aonde eles estão guardados? Ali, na aljava. A aljava é a igreja. Amém? É daqui, é da igreja que parte as flechas aí para alcançar o propósito do Senhor. Para falar a respeito de perspectiva, para falar a respeito de esperança, para falar a respeito que nem tudo está perdido, porque Deus, Ele ainda continua no negócio, que Deus, Ele vai nos conduzir à vitória. A aljava é um esconderijo, a aljava é um lugar seguro. Quando nós estamos dentro, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, Cristo está para nós como as montanhas, elas estão ali para Jerusalém, protegendo e guardando. Isso não deixando que sejamos presa fácil do inimigo, não deixando que o inimigo ele venha nos derrotar, não deixamos que o inimigo venha a nos fazer cair e perder a perspectiva, a esperança, perder a força, perder o vigor. Por quê? Porque nós estamos no esconderijo, nós estamos no lugar secreto, nós estamos realmente na presença do Senhor. E no Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio é meu baluarte, Deus meu, a quem confio. Isso é, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é, aquele que está realmente debaixo das asas da proteção do Senhor, descansa na sombra do Onipotente. E por que nós nos desesperamos? Por que muitas vezes queremos resolver os problemas, as aflições da nossa maneira? Porque, na verdade, falta em nós essa fé sobrenatural que agrada ao Senhor, que falta em nós a perspectiva de dias melhores, que os nossos olhos eles só enxergam, eles só contemplam, na verdade, o lado ruim, o lado negativo, aquelas coisas que parece que não vão edificar, só vão nos derrubar, só vão nos colocar para baixo. E quando isso acontece na nossa vida, nós potencializamos, né? Olha, agora não tem mais jeito, acabou, final de linha, o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora? Preciso procurar um remédio, preciso procurar uma solução, eu preciso de tantas as coisas. Mas, na verdade, se você está realmente confiado no Senhor, se você está escondido realmente no esconderijo do Altíssimo, 10.000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque você está amparado na sombra do Onipotente, porque Ele é fiel realmente a sua palavra, Ele é o nosso refúgio, Ele é realmente a nossa fortaleza. A gente não precisa ficar buscando válvula de escape, a gente fica procurando a saída, a luz no fim do túnel, porque Ele já é para nós tudo isso. Ele é a válvula de escape, Ele é a luz no fim do túnel, Ele é, e isso que importa, Ele é. E a gente precisa entender a respeito disso. Ele mesmo concede, carta aos Efésios, capítulo 11 e 12, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é, ele manda João e fala assim, ó, eu criei a igreja, agora aperfeiçoa ela, através dos dons espirituais. Coloque esse negócio aí no caminho. Façam que eles acreditem, que eles busquem realmente a minha presença. Porque na minha presença há resposta para a sua oração. E talvez você veio aqui essa noite pensando, e agora? O que eu faço? E agora? Qual decisão a ser tomada? E agora? Eu quero dizer para você o seguinte, e agora Deus está no negócio. Amém? Não tema, porque Deus ele está no negócio. Não existe calamidade, não existe injustiça, não existe enfermidade, não existe coisas terríveis que duram para sempre. Nada dura para sempre. O que dura para sempre é a vida eterna na presença do Senhor. E nós precisamos buscar essa vida eterna na presença do Senhor. Mas podemos chorar sim, a palavra de Deus diz, você pode chorar uma noite. Você vai chorar. Todos nós iremos chorar. Mas é uma noite. Porque quando tiver amanhecido, quando começar a amanhecer, Deus ele tem o poder de trocar o nosso choro por alegria, por sorriso. O choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria ela vem ao amanhecer, é a promessa do Senhor. Então não existe mal que dure para sempre nas nossas vidas, porque Deus ele está trabalhando por mim, ele está trabalhando por você. A sua palavra diz que Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera, e a nossa esperança ela é no Senhor. E ele está trabalhando por mim, ele está trabalhando por você. Por isso, não desista, não olhe para trás, não jogue a toalha, não pense que está tudo perdido, porque Deus, ele está nesse lugar. Deus, ele está na sua vida, Deus, ele está no seu negócio, e Deus, ele vai trazer uma resposta favorável à sua petição em nome de Jesus. Então, somente creia nisso. E no Provérbios capítulo 18, versículo 10, a palavra diz assim, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, a nossa torre forte, ela é o Senhor. Amém? E aqueles que nele correm estão seguros. Então, a nossa segurança, ela está no Senhor. Não procure segurança em absolutamente nada que seja o Senhor. Sempre, sempre, sempre buscando o Senhor em primeiro lugar. E Ele vai te orientar qual passo você vai dar. Não fica dando passos, né? Tem gente que é assim. Eu posso resolver essa situação assim. Eu posso resolver minha situação financeira buscando dinheiro no agiota. Aí o que vai acontecer? Essa dívida ela só vai aumentar. Aí na hora que vem lá a cobrança lá do agiota, ou você paga ou você morre, aí você, ai meu Deus, e se fosse o contrário? Antes de eu pedir o dinheiro para o agiota, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu creio que o Senhor pode me abençoar de tal maneira que eu não precise cair na mão do agiota, e Ele vai te abençoar porque Ele é fiel, amém? Ele vai trazer solução para o seu problema, porque Ele é um Deus fiel. O que atrapalha o trabalhar de Deus nas nossas vidas é porque nós queremos o quê? Ajudar o Senhor. É que nós queremos dar uma forcinha. É que nós queremos indicar o caminho. Não precisa. Ele só pede para que nós confiamos nele. Amém? Então, se Deus é o arqueiro, a igreja é a aljava, é claro que nós somos a flecha. A flecha, ela tem um alvo. A flecha, ela tem um propósito. Qual é o alvo? O alvo é transmitir a palavra de Deus. O alvo é anunciar o evangelho. O alvo é trazer uma palavra de perspectiva, é uma palavra de esperança. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas, elas compartilham com você algo que está difícil, aí você potencializa o negócio? Aí o Álvaro chega lá para mim e fala assim, pastor, você não sabe da maior. Minha mulher caiu lá e quebrou a perna.
Eu falei, você tem que dar graças a Deus. Se ela pode ter com a perna amputada, tá quebrado, tá bom. Não é verdade? E você está esperando uma situação como essa? Claro que não. Você está esperando o quê? Vamos apresentar diante do Senhor, vamos orar, e ela vai ser restaurada, ela vai ser curada, porque no nome de Jesus há poder. É assim que a igreja funciona, é assim que a igreja tem que funcionar, crendo no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Crendo que o propósito dele é a transformação de todo mundo, de toda criatura, como diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura tem que ser alvo desse evangelho. Por quê? É um evangelho transformador. Por quê? É um evangelho de perspectiva, é um evangelho de esperança, é um evangelho de vitória, é um evangelho de plenitude. Deus, ele cuida de nós de maneira plena. Não existe área da nossa vida que Deus, ele não possa agir com poder e glória e trazer uma transformação, de trazer alívio ao nosso coração, de trazer perspectiva ao nosso coração, de trazer esperança ao nosso coração, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? E Ele deixou, no tempo ali dos apóstolos, Ele chegou e falou assim, vai João, vai aí pelo caminho, vai aí falando para esse povo se arrepender, vai falando para esse povo aí se voltar para o meu evangelho, porque em mim há perspectiva, porque em mim há esperança. Façam que vivam em novidade de vida, que nasçam realmente de novo através da propagação do reino de Deus, que eles conheçam o reino de Deus e queiram fazer parte desse reino, porque nesse reino é o lugar de perspectiva, esse reino é o lugar de esperança, esse reino é o lugar de vitória. Não temos hoje João Batista aqui de maneira física e presencial, mas nós temos aqui todo o discurso que João ele falou para aquele povo e que transformou aquele povo e que chegou até a nós nos dias de hoje. O Deus que levanta João lá no passado é o mesmo Deus que está presente aqui essa noite. O Deus que usou a vida de João para transformar vidas de pessoas ali no passado é o mesmo Deus que está agindo hoje, querendo transformar as nossas vidas, querendo um lugar no nosso coração, querendo realmente a nossa atenção. Queremos que nós acreditemos naquilo que essa palavra revela e sermos o quê? Abençoados através dela. Porque aqui só existe promessa de bênção para a minha vida e também para a sua vida. Então, lembrando que o arqueiro, aquele que pode realmente enviar, aquele que pode transformar, aquele que pode alcançar o propósito, alcançar o alvo, ele está presente aqui essa noite. E qual é o propósito dele? É que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. É que você saia daqui essa noite fortalecido no Senhor e também na força do seu poder. Que Ele te trouxe aqui essa noite como um alvo para falar ao seu coração. Não desista, não olhe para trás. Olhe tão somente para a cruz, porque ali na cruz está o misto de amor e de dor que Jesus Cristo sofreu por mim e sofreu por você. Ele tomou a minha dor, Ele tomou a sua dor. Lá no livro na carta aos Gálatas está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição no meu lugar, e ele se fez maldição no seu lugar, para que através da sua morte, através do seu sofrimento, através do derramar do seu sangue, nós tivéssemos vida e vida em abundância. E esse Deus, Ele está nesse lugar. Esse Deus, Ele quer tomar o lugar no seu coração. Basta você realmente entender esse negócio e não viver assim uma vida em desacordo com a palavra de Deus, não viver duvidando daquilo que Deus realmente pode fazer, não pensando que a Bíblia é uma história de carochinha. Uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e eu falei, nossa, Jesus te ama, tem um plano bacana para a sua vida, e Ele se revela para nós através da Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16,
Ela disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no meu, em seu lugar, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele virou para mim e falou assim: é grande coisa. Isso aí foi escrito por um homem. Eu falei: é grande coisa mesmo. Porque se fosse um jumento que tinha escrito aqui, eu não sabia ler, eu não tinha contato com isso daqui. Graças a Deus que ele escolheu o homem e não escolheu o jumento, né? Então, se revela de que maneira? De uma maneira inteligente para nós. Ele se mostra para nós através dessa palavra que é viva, através dessa palavra que é eficaz. E a gente precisa crer nela. Nela, nós encontraremos tudo aquilo que nós temos buscado. Talvez buscamos no gerente do banco, talvez nós buscamos no psicólogo, nós buscamos no psiquiatra, nós buscamos... E está aqui, ó. Está aqui. Somente crê que Ele está nesse lugar. Ele tem uma proposta para a minha vida, para a sua vida, boa, perfeita e agradável. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é Deus. Te rendemos graças porque de uma maneira sobrenatural o Senhor nos amou. Pedimos ao Senhor, Pai, que continue a falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que sejamos inquietados, ó Pai, e queremos ouvir mais a respeito do Teu nome, mais a respeito da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é cura, a Sua palavra ela é esperança, a Sua palavra é viver em novidade de vida, a Sua palavra é renovação. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a cada um aqui presente. Abençoa, Senhor, cada família que se faz representada. E mais uma vez nós apresentamos diante do altar do Senhor a comunidade 14. Ali nós sabemos que ela está nas Tuas mãos e que o Senhor conduza aquela história, ó Pai. E que caiam por terra tudo aquilo que não é da parte do Senhor. Que haja ali, ó Deus, uma maneira pacífica de agir, uma maneira pacífica, ó Pai, de entrar ali num acordo, mas que tudo seja dirigido e guiado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós